Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, pastora da Igreja Missão Ictus no Brasil. E hoje nós vamos fazer mais um vídeo da playlist da leitura cronológica da Bíblia em um ano. E hoje nós vamos entrar no livro de Êxodo, isso mesmo. Nós vamos contar aqui um pouco da história dos israelitas, quando estavam lá no Egito, né? E Deus usou a vida de Moisés para livrá-los da escravidão. Então, nós vamos fazer a leitura de Êxodo, que conta essa história. É uma história, uma leitura muito emocionante. Então, vamos para ela. Êxodo, capítulo 1. Estes são os nomes dos israelitas que foram com Jacó para o Egito, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Aser. Ao todo, eram 70 pessoas da descendência de Jacó. José já estava no Egito. Então, José morreu. E morreram todos os seus irmãos e a geração inteira. Mas os descendentes de Israel continuaram a ter filhos. Eles eram extremamente férteis e houve uma explosão populacional no país, que se encheu de israelitas. Tempos depois, um novo rei assumiu o poder do Egito. Ele nunca tinha ouvido falar de José. E, apavorado, falou ao povo: há israelitas demais aqui. Temos de fazer alguma coisa. Precisamos de um plano para contê-los, para evitar que se aliem a algum inimigo nosso, numa situação de guerra, ou que deixem o país. A solução foi dividi-los em grupos para trabalhos forçados, sob as ordens de capatazes. Eles construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. No entanto, quanto mais os egípcios os pressionavam, mais filhos os israelitas tinham. Havia crianças hebreias por todo canto. Os egípcios ficaram com tanto medo de não conseguir dominar os israelitas que passaram a tratá-los com mais crueldade, oprimindo-os com trabalho escravo. Eles eram atormentados pelos egípcios e obrigados a fazer tijolos de barro e a trabalhar pesado nos campos. A sobrecarga de trabalho impunha a eles uma rotina cruel. O rei do Egito teve uma conversa com duas parteiras dos hebreus, uma chamada Sifrá e a outra Puá. E ele ordenou: quando vocês fizerem o parto das mulheres dos hebreus, olhem para saber de que sexo é o bebê. Se for menino, matem-no. E se for menina, deixe que viva. Mas as parteiras tinham grande respeito por Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia ordenado. Deixaram os meninos viver. O rei do Egito mandou chamá-las e perguntou: por que vocês não obedeceram às minhas ordens? Vocês deixaram que os meninos vivessem? As parteiras responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, porque têm muito vigor e dão à luz antes mesmo que as parteiras cheguem. Deus estava satisfeito com as parteiras. E o povo continuava a aumentar, tornando-se muito forte. E como as parteiras honraram Deus, ele permitiu que elas também constituíssem família. Então o faraó expediu o seguinte decreto: todo menino que nascer deverá ser afogado no Nilo, mas deixem as meninas viver. Capítulo 2. Certo homem da família de Levi casou-se
com uma levita. A mulher engravidou e teve um filho. Ela percebeu que se tratava de uma criança especial. Por isso, o escondeu durante 3 meses. Não podendo mais manter o segredo, preparou um cesto de papiro, impermeabilizou-o com piche e pôs a criança dentro dele. O cesto ficou flutuando por entre os juncos à margem do Nilo. E a irmã mais velha do bebê procurou um local de onde pudesse observar o que aconteceria a ele. Pouco depois, a filha do faraó chegou ao Nilo para se banhar e suas escravas ficaram caminhando pela margem do rio. De repente, ela avistou o cesto, que ainda flutuava no meio dos juncos, e mandou que uma escrava fosse buscá-lo. Ao abrir o cesto, ela encontrou a criança, um bebê, que chorava. Ela ficou com pena da criança e disse: "Esse bebê deve ser dos hebreus." No mesmo instante, apareceu a irmã do menino e disse a ela: "A senhora quer que eu vá e consiga entre os hebreus uma mulher para amamentar o bebê?" A filha do faraó disse: "Sim, vá." E a moça foi e chamou a mãe da criança. E a filha do rei do Egito disse à mulher: "Leve esta criança e amamente-a para mim, e eu pagarei você." A mulher levou a criança e a amamentou. Quando a criança foi desmamada, a mãe apresentou-a à filha do faraó, que o adotou como filho e deu a ele o nome de Moisés, tirado, que significa tirado, dizendo: "Eu o tirei da água." O tempo passou e Moisés cresceu. Certo dia, ele foi observar seus irmãos hebreus e viu que eram submetidos a trabalho forçado. Viu também um egípcio batendo no hebreu, um de seus parentes. Moisés olhou para os lados e, como não havia ninguém por perto, matou o egípcio, enterrando-o depois na areia. No dia seguinte, ele voltou ao local e 2 hebreus estavam brigando. E ele disse ao homem que havia começado a briga: "Por que você está batendo no seu próximo?" E o homem retrucou: "Quem você pensa que é para nos dizer o que devemos fazer? Vai me matar também, como matou o egípcio?" Moisés entrou em pânico. "Já descobriram o que eu fiz", pensou. O faraó ficou sabendo do incidente e tentou matar Moisés, mas ele fugiu para a terra de Midian. Ao chegar, sentou-se à beira de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vinham ao poço, tiravam água e enchiam os bebedouros das ovelhas de seu pai. Alguns pastores chegaram e as expulsaram dali, mas Moisés saiu em defesa delas e ajudou-as a dar água para as ovelhas. Quando elas chegaram de volta à casa de Reuel, o pai comentou: Vocês não demoraram hoje, por que voltaram tão depressa?" Elas responderam: "Um egípcio nos livrou de um bando de pastores. Ele até tirou água para nós e deu para as ovelhas." O homem disse: "Mas onde ele está? Por que vocês o deixaram ali? Vão chamá-lo para que venha comer conosco?" Moisés concordou em ser hóspede daquele homem, que deu ao estrangeiro sua filha Zípora, que significa pássaro, para ser sua esposa. Ele teve um menino, e Moisés deu a ele o nome de Gerson, que significa imigrante, dizendo: "Sou imigrante nessa terra estrangeira." Muitos anos depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam a Deus sobre o regime de escravidão. E o pedido de libertação dos trabalhos forçados chegou a Deus. Deus ouviu os seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu o que estava acontecendo com Israel e entendeu a situação deles. Êxodo capítulo 3.
Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, ele conduziu o rebanho para a extremidade oeste do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. O anjo do Eterno apareceu a ele nas chamas que saíam do meio de um arbusto. Embora estivesse em chamas, o arbusto não se queimava. Moisés pensou: o que está havendo aqui? Isso é inacreditável. Por que o arbusto não é consumido pelo fogo? E o Eterno viu que ele havia parado para observar o fenômeno e o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Ele respondeu: sim, estou aqui. E Deus disse: não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés. Você está pisando em solo sagrado. E ele prosseguiu: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois ficou com medo de olhar para Deus. E o Eterno disse: faz tempo que venho observando a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o povo clamar por livramento das mãos dos seus senhores e conheço muito bem o sofrimento dos israelitas. Agora desci para ajudá-los, para livrá-los do domínio do Egito, tirá-los daquele país e levá-los para uma terra boa, ampla, cheia de leite e mel, hoje habitada por cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. E o pedido de socorro dos israelitas chegou até mim, e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles recebem dos egípcios. Está na hora de você voltar. Estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo do Egito, o povo de Israel. Moisés retrucou: mas por que eu? O que te faz pensar que posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu: eu vou com você. E a prova de que fui eu que o enviou será esta: depois que você tiver tirado meu povo do Egito, vocês me prestarão culto aqui mesmo, neste monte. Moisés disse a Deus: suponha que eu vá ao povo de Israel e diga: o Deus dos seus pais me enviou a vocês. E eles me perguntem: qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus disse a Moisés: eu sou quem sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus prosseguiu: diga aos israelitas: o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Meu nome sempre foi esse, e é assim que sempre serei conhecido. Agora vá, reúna os líderes de Israel e diga a eles: o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: vi o que está acontecendo com vocês no Egito e resolvi tirar vocês da aflição do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que manam leite e mel. Acredite em mim, eles darão ouvidos a você. Então você e os líderes de Israel irão até o rei do Egito e dirão: o Eterno, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Precisamos de sua permissão para fazer uma viagem de 3 dias deserto adentro, e ali prestaremos culto ao Eterno, nosso Deus. Sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que seja obrigado. Por isso, vou interferir e atingir o Egito em seu ponto fraco. Eles ficarão desnorteados com meus milagres e depois farão questão de mandá-los embora. Farei que o povo tenha uma calorosa despedida da parte dos egípcios. Quando vocês saírem, não irão embora de mãos vazias. Cada mulher deve pedir à sua vizinha e às hóspedes de sua casa objetos de prata, ouro, joias, roupas, e vocês as porão em seus filhos e filhas. Vocês vão deixar os egípcios sem nada.
No en- Êxodo capítulo 4. No entanto, Moisés previa uma dificuldade. Eles não vão confiar em mim, não vão acreditar numa palavra sequer. Eles vão dizer: o Eterno apareceu a você? Que nada. Então o Eterno disse: o que é isso em sua mão? Uma vara? Jogue-a no chão. Moisés obedeceu, e ela se transformou numa cobra. Ele tratou logo de ficar fora do alcance dela. O Eterno ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele fez isso, e a cobra voltou a ser uma vara em sua mão. Assim eles vão acreditar que o Eterno, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. O Eterno disse ainda: põe a mão por baixo da camisa. Ele obedeceu, e quando retirou a mão, viu que ela havia ficado leprosa, parecida com a neve. E o Eterno ordenou: põe a mão de novo por baixo da camisa. Ele fez isso, e quando retirou a mão, ela estava saudável, como antes. Se eles não acreditarem em você, nem se convencerem com o primeiro sinal, vão acreditar depois do segundo. Mas, se mesmo depois de ver os 2 sinais ainda não acreditarem nem derem ouvidos à sua mensagem, tire um pouco da água do Nilo, derrame-a sobre a terra. A água que você derramar se transformará em sangue quando tocar o chão. Moisés apresentou outra dificuldade ao Eterno. Por favor, Senhor, eu não sei falar bem, nunca tive jeito com as palavras, nem antes nem depois de teres falado comigo, eu gaguejo, eu sou inseguro para falar. O Eterno disse: e quem você pensa que fez a boca do homem? Quem fez alguns mudos, outros surdos, ou os que enxergam e os cegos? Não fui eu, o Eterno? Por isso vá, eu estarei com vocês e com sua boca. Estarei ao seu lado, ensinando o que você deve dizer. Moisés insistiu: por favor, Senhor, manda outra pessoa. O Eterno irritou-se com Moisés. Você não tem um irmão chamado Arão, o levita? Ele tem jeito com as palavras e fala bem. E nesse exato momento, ele está vindo para encontrar-se com você. Quando o encontrar, ele vai ficar feliz. Então, você dirá a ele o que dizer. E eu estarei presente na hora em que você falar e com ele quando ele falar. Vou instruí-los em cada detalhe. Ele falará ao povo em seu lugar. Ele fará o papel da sua boca. Mas você é quem decidirá o que deve sair dela. Agora fique com essa vara, porque você precisará dela para realizar os sinais. Moisés voltou para a casa do seu sogro Jetro e disse: preciso voltar para meus parentes no Egito. Quero ver se ainda estão vivos. Jetro respondeu: vá em paz. E o Eterno disse a Moisés em Midian: pode voltar para o Egito. Todos os que querem matar você já morreram. Moisés pôs sua esposa e seus filhos sobre um jumento e iniciou a viagem de volta para o Egito. Todo esse tempo levava na mão a vara de Deus. O Eterno disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, prepare-se. Todas as maravilhas que farei por seu intermédio acontecerão na presença do faraó. Mas farei que ele fique irredutível e não deixe meu povo sair. Você deverá dizer ao faraó: essa é a mensagem do Eterno. Israel é meu filho mais velho. Eu disse a você: liberte meu filho para que ele me sirva. Mas você se recusou a libertá-lo. Por isso, vou matar seu filho mais velho. Na viagem de volta, quando acamparam para passar a noite, o Eterno encontrou Moisés e tentou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou a dobra de pele que recobria o pênis de seu filho e com ela tocou os órgãos genitais de Moisés. Ela disse: você é um marido sanguinário para mim. Então o Eterno o deixou. Ela usou a expressão marido sanguinário por causa da circuncisão. O Eterno falou a Arão: vá se encontrar com Moisés no deserto. E ele obedeceu. Encontrou o irmão no monte de Deus e o beijou.
Moisés transmitiu a Arão a mensagem do Eterno e falou dos sinais que, por ordem dele, iria realizar. Então, Moisés e Arão reuniram todos os líderes de Israel. Arão fez um relato de tudo que o Eterno havia falado a Moisés, que realizou os sinais já mencionados diante deles. O povo acreditou que o Eterno estava preocupado com a situação dos israelitas e sabia da opressão que sofriam. Depois de escutar a mensagem, eles se curvaram e adoraram. Amém? Somente até aí. Nós fizemos aqui a leitura do Êxodo, do capítulo 1 ao 4, tá bom? Então, fique conosco para a próxima leitura. Deus abençoe.